Melito, ficou claro, sim. Muito obrigado pela exposição. Mas eu percebi que durante a sua fala, você falou que nós temos aí uma oportunidade imensa, né? Num futuro próximo, e eu entendi que essa oportunidade é junto ao BNDES, até porque o BNDES está muito interessado nessa nova modalidade de investimento, nessa modalidade de investimento participativo. Agora, a minha provocação para você é o seguinte: você acredita que vamos supor que não dê certo esse projeto do BNDES, não que eu seja pessimista, mas apenas para fazer uma provocação e para ver a sua impressão com relação ao momento que nós estamos passando. Você acredita que o futuro do crowdfunding no Brasil fica comprometido por ausência de recurso da sociedade? Porque a maioria das pessoas que nós estamos conversando está prevendo um cenário futuro muito de caos. Então, a minha pergunta é: você acredita que vai faltar dinheiro para a continuidade de um crowdfunding forte no Brasil, ou de alavancar ainda mais, se depender só da sociedade em geral? Bom, nós temos que fazer um trabalho bastante dedicado, Dr. Alex, que, assim, primeiro a tua pergunta vai no cerne da questão, né? No cerne do problema. Se você pensar bem, agora eu posso abordar em detalhes maiores, né? A quantidade de pessoas que investiram até hoje nesses 200 milhões de reais de crowdfunding, nessas 230 ofertas, não deve ter sido superior para a startup, ou seja, para o capital propriamente dito, não para a imobiliária, que é uma outra coisa, não deve ter superado 5 mil pessoas. 5 mil pessoas físicas, né, que investiram, que colocaram a primeira experiência, talvez alguns investiram mais de uma vez, né? E aí você compara isso com o número de pessoas que investem na B3, por exemplo. Não tem uma relação direta, porque você fala assim, B3 é renda variável, etc, 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 é verdade, né? Equity crowdfunding é renda variável? Não. A equity crowdfunding a gente chama de investimento alternativo. É um investimento que você deve sempre ter muita cautela, porque ele é um investimento de risco em qualquer situação, né? As startups têm uma característica, digamos assim, que podem, na maioria das vezes, ser bem-sucedidas, né? E aí a seletividade que as plataformas fazem para selecionar e colocar em ofertas já tem um ponto muito positivo, né? Porque se entre você criar um investimento dentro de uma plataforma, você é um investidor individual, você vai buscar uma startup no mercado, vai achar lá junto à comunidade de investimentos alguém que seja recomendado, é uma coisa. Outra coisa é você ter aquelas 10, 15 plataformas que operam nesse regime aqui do Brasil, fazendo esse trabalho de verificação e já trazendo aquilo que tem de melhor para colocar na plataforma. Então, a assertividade do investimento da pessoa física numa plataforma, no mundo, tem sido 40%. E de investidores individuais, 7%. Então, na realidade, assim, não precisa nem fazer muita conta. A questão do crowdfunding, ela não está ligada somente ao momento econômico, está ligada à qualidade da startup. Então, a qualidade da startup é outra coisa que eu comentei aqui agora há pouco, que está ligada a gente cada vez mais ter talentos bem preparados tecnicamente, ter digamos assim, basicamente os talentos que envolvem as tecnologias, né, que eu comentei agora há pouco. Também está sujeito a gente passar por essa crise. Essa crise vai passar como? Então, as startups que abriram capital no Equity Crowdfunding vão ter que passar por 1 ano e meio, eventualmente está em vias de ter mais uma captação, só que não vai acontecer. Então, a gente está criando uma ponte para que elas passem por esse período. E outra coisa importante que a gente está aqui, quero dar em primeira mão, isso vai ser comunicado depois, nós temos uma janela que está para ser confirmada no dia 14, terça-feira que vem, 16 horas, no BNDES. A gente vai fazer um webinar para falar sobre esse nosso modelo que está sendo colocado, mas com ênfase no modelo de garantia. Por quê? Se você for em mercados avançados, Israel, Inglaterra, França, Estados Unidos, etc., você sempre terá, junto com as pequenas e médias empresas, uma coisa chamada garantia. A garantia não é o colateral que você tem que deixar teu carro, tua casa, duplicar, o cara vai cobrar 3% de juros ao mês, não é isso. É a garantia que você tem como se fosse um seguro de crédito, um fundo de aval, um fundo garantidor, que é o que a gente está tentando negociar com o BNDES, né? Então, a gente vai até o fim. A gente acha que a gente é pequeno, mas vai fazer bem barulho para a gente poder conseguir. Se não conseguir, nós temos uma equipe hoje que está trabalhando no assunto, e eu vou até citar, porque no fundo,
Além das plataformas, que são cerca de 20 aproximadamente, que estão ativas conosco neste grupo, né? Nós temos o Lab, que eu comentei também, que tem uma série de outros atores ali que estão nos ajudando, e nós contamos naturalmente com um grupo de advogados, escritórios de advocacia de primeira linha, que estão nos auxiliando nesse processo. Um deles é a Gomes Altimari, né? Nós temos a Barcelos Tucunduva, nós temos a Tosini Freire, nós temos a BBSO, nós temos a Stock Forbes e nós temos a Gothic. Então, esse grupo de consultorias na área jurídica e que envolve todas as especialidades, inclusive mercado de capitais e tudo mais, está fazendo um trabalho realmente incrível conosco para a gente poder colocar de pé esse processo. Aqui entre nós, né, além de criar essa opção do BNDES, a gente está criando opções de mercado privado também, porque no fundo, nós não queremos ficar apostando todas as fichas num lugar só. Então, esta parte que eu ainda não posso revelar, porque está sendo estudada pelo grupo, e você também está parcialmente acompanhando esse tema, a gente espera trazer, sim, uma solução também que seja uma alternativa, porque caso a gente não consiga os auspícios, né, do BNDES, com fundo garantidor, o FAMP do Sebrae, a gente vai trazer outra alternativa, sim, na mesa. Outra coisa que eu queria comentar, até para citar, né, nós mapeamos o total, esse dado é super relevante. Se tiver alguém do mercado financeiro aqui nos ouvindo, vai parar tudo para poder se unir a nós a trabalhar nesse tema. Por quê? O BNDES, fala do cartão BNDES, acho que todo mundo já teve alguma ideia, já teve alguma, ou já tem um cartão, já tentou ter o cartão no passado. Como é que funciona o cartão BNDES? Primeiro eu vou falar que hoje tem 700 mil empresas que já têm. Segundo, eu vou falar que são cerca de 30 mil fornecedores cadastrados no site do BNDES que tem produtos sendo vendidos, que já chega a 300 mil. Os produtos que eu comentei são máquinas, equipamentos, serviços, software, e, enfim, tudo que você pode imaginar, nuvem, você pode comprar tudo isso. Então, eles criaram um modelo que sempre você compra o quê? Alguma coisa, algum bem, né? Que certamente participa do ativo da empresa que vai fazer gerar negócio. Só que ninguém teve ainda a ideia de colocar uma parte desses itens sendo capital de giro. Porque num momento como esse, ninguém vai falar, agora eu tenho um cartão BNDES, vou comprar um carro, vou comprar uma máquina, vou comprar um software. Ninguém vai fazer isso. A necessidade premente é você ter capital de giro. Então, nós estamos falando assim, olha, vamos colocar uma rubrica dentro desses SKUs que o BNDES tem e põe assim, capital de giro. Tem lá uma regra, tal, é uma coisa relativamente simples, mas tem uma coisa por trás disso. Os bancos que operam com cartão BNDES, na prática, por questões que eu vou comentar aqui, não é culpa dos bancos, né? Mas assim, eles não têm assim uma grande paixão pelo cartão do BNDES. Às vezes você pede o cartão, você demora um mês, você pode demorar 4 meses para o cartão chegar para você. E fala assim, cara, como é que eu vou usar um cartão que eu não consigo obter o cartão? Bom, e o crédito é seu. Então, se o cara te dá o cartão, você pode usar também para capital de giro. Aí essa pequena nuance. Aí nós identificamos que o BNDES, porque é um banco estatal, que tem uma série de regras, TCU, etc., etc., ele acaba pedindo para os bancos, porque ele pega o caixa dele e dá para o banco vai emprestar para você na ponta, né? Seria uma operação de simples repasse. Eu não sou técnico, mas o pessoal que conhece isso explica que é um repasse, não tenho o que falar. Mas, de alguma forma, o BNDES pede alguma outra garantia do banco para que ele dê esse cartão. Então, o banco fala assim, não vou garantir 2 vezes, porque, na realidade, assim, o risco é meu, né? Então, na prática, a gente vai destravar esse processo também. O tempo de dar o cartão, nós já temos hoje plataformas que estão conosco nesse assunto, que está dizendo o seguinte, eu faço esse cartão em 24 horas. Então, se nós encontrarmos um emissor aqui do lado de cá, que pode ser até um banco, pode ser um banco ligado a uma sociedade de cooperativas, do Sicredi, do Sicob, do Bancob, etc. Nós estamos olhando tudo isso, né? A gente pode ter alguma coisa que possa liberar o cartão de maneira mais simples, né? E agora, recentemente, questão de umas 2 semanas atrás no máximo, o Conselho Monetário Nacional autorizou a Sociedade de Crédito Direto, que são organizações criadas pelo Banco Central, tem praticamente 2 anos, e hoje tem poucas empresas nessa categoria, também vão poder emitir o cartão com recurso do fundo do BNDES. Bom, não há garantia que tudo vai funcionar, eles podem querer fazer ou não.
A questão é criar esse mecanismo que faça com que o fundo garantidor, de alguma forma, dê a garantia para que o investidor, pessoa física, vai ser o elemento chave para poder passar por esse período. E o mais legal, assim, se você fizer qualquer tipo de coisa que vai ajudar as empresas a passar esse momento, seja porque você dá dinheiro para folha de pagamento, para prorrogar uma dívida, para prorrogar uma prestação que seja, o legado é zero. Isso que nós estamos querendo plantar, depois que passar essa crise, o legado é total, porque isso vai continuar no mercado. A gente vai conseguir implantar um sistema de garantia que hoje não existe no Brasil, que tem lá fora. Então, e o recurso que vai ser gasto com isso é muito pequeno, né? Então, a gente tem esses argumentos todos. Espero que a gente consiga sensibilizar o BNDES. Caso não consigamos, vamos trabalhar em outras alternativas. Mas tudo indica que o BNDES se interessou bastante, né? Até porque me parece que ele que veio para procurar, para conversar. Ou seja, existe uma sinalização do sistema BNDES também mudar, porque hoje uma das maiores reclamações é a dificuldade do Sim. pequeno lojista, do pequeno comerciante chegar até lá. Nós sempre temos um banco no meio. E aí, de repente, com o avanço dessa proposta, pode ser que isso até facilite ainda mais, até pelo interesse do BNDES. Você pensa assim também, Melito? Então, eles têm interesse, acho que eles têm uma visão, digamos assim, crowdfunding é uma coisa pouco conhecida, né? O equity crowdfunding, o crowdfunding de investimento que a gente chama, que é regulado pela CVM, a gente está tão, digamos assim, atrás das nossas necessidades e conseguir colocar esse negócio no ar, fazer as ofertas e tudo mais, que a gente não teve fôlego nesse período de 3 anos da nova regra, quase 3 anos, de fazer um trabalho mais de evangelização, né, e vender mais o peixe, né? A gente precisa vender mais o peixe. Uma das coisas que o BNDES nos disse, e a gente está trabalhando um projeto com essa assessoria, essas assessorias, é colocar um documento que seria quase que uma cartilha, vamos chamar assim. A cartilha está bastante em voga hoje em dia, né? Para dizer o que é crowdfunding dentro do site do BNDES. A gente está fazendo isso com o pessoal para poder colocar lá dentro. Falei assim, vamos fazer uma coisa simples, que todo mundo olhe, enxergue e ache, pô, esse negócio é bem bacana. Porque o próprio pessoal do BNDES, os diretores do BNDES, o presidente do BNDES não conhece o tema. Então, esse é um pouquinho daquilo que nós estamos trabalhando também nesse meio tempo. Melito, você vai falar mais alguma coisa, Melito? Não, pode. Eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, o crowdfunding muitas vezes está ligado à startup e à inovação. Agora, para aquele comerciante que de repente está te ouvindo aí, e lamentavelmente ele não tem nada de inovação, é um comércio normal. Você acredita que ele tem espaço no crowdfunding? Qual que é a sua opinião? No crowdfunding de dívida, esse que nós estamos querendo colocar de pé, porque o equity ficou um pouco fora do caminho agora em função da crise, eu acho que tudo é possível, né? Estava conversando hoje com uma das pessoas que eu conheço que tem um histórico, digamos, de atuação muito na área de auditoria, consultoria, foi da Grant Thornton, uma das pessoas que participou conosco quando veio aqui no Brasil o primeiro fórum de equity crowdfunding, que nós trouxemos o John Medved, está falando com o Paulo Funchal. E o Paulo falou assim, você tem que ter um sistema aí que você tem uma espécie de documento que você faz e que toda empresa tem que ter. Assim, as empresas, para poderem ter crédito, ela tem que ter algum tipo de organização, esse é o primeiro ponto. Tem que ter algum tipo de governança, tem que ter alguma coisa que separe o dinheiro do dono do dinheiro da empresa. Então, essas são condições mínimas necessárias, né? Então, assim, eu acho legal a ideia que ele passou, porque, assim, se você tem até um modelo, hoje já tem, eu vou até citar, né? Você tem uma OMI, você tem uma Conta Azul, você tem uma que foi comprada pela Intuit, Zero Paper. Esse pessoal todo já está fazendo a contabilidade automaticamente, só que eles têm uma coisa que está indo um pouquinho além disso. Ele consegue trabalhar integrado com uma conta digital que pode ser do banco ou dele mesmo, né? A OMI está criando uma conta própria, em que tudo que você está lançando lá, se você for disciplinado, você tem uma espécie de fluxo de caixa projetado. E o cara vai dizer para você assim, inteligência artificial, Alex, você tem que tirar, vai ter que sacar 10 mil reais aí para você pagar as contas, que você não tem grana. Então, isso tudo vai ser uma coisa tão legal, porque assim, quando você tem isso, eu estou integrado com o banco fala assim, pô, esse cara aqui é organizado, ele vai precisar de 10 mil reais, toma lá o dinheiro, né? Então, a questão é a seguinte, a tecnologia tem que ser aplicada, tá? E eu quero